Amados, bom dia para vocês, sejam mais uma vez bem-vindos a essa live. Vão se chegando, vão se acomodando aí, e me digam aí como está o sábado de vocês. Quem está trabalhando, quem está descansando, quem está com a família em casa. Me digam aí de onde vocês são. Vão deixando o nome aí de vocês. Bom dia Zaqueu. Bom dia Felipe Castilho, vão se chegando aí. Cara, esse boné, Zaqueu, a gente tá fazendo um novo modelo dele, que vai ficar pronto agora no final de janeiro. Esse daqui, não sei se dá para vocês verem, mas esse daqui, cara, ele tem um bordado direto no boné. A gente não gostou muito desse bordado não, cara. Então a gente mandou fazer um bordado, que na verdade é um patch em alto relevo, e aí tem um bordado um pouco mais espesso, e ficou muito melhor, ficou muito mais bonito visualmente, e atrás também tem o Forjados aqui, bordado em letras maiúsculas. Então a gente mandou fazer por lá, cara. Então até o final de janeiro agora essa remessa está chegando e a gente vai disponibilizar lá para vocês na nossa loja, assim como as canecas e as camisas também, tá bom? E aí, rapaziada, bem-vindo. Hoje a gente vai conversar sobre o homem e os desafios atuais. Não sei quantos de vocês aqui viram a sequência de stories que a gente fez hoje pela manhã. É algo que pega bastante para nós, a luta diária, os demônios que lutamos diariamente. O nosso convidado vai ser o pastor Maicon Brito. Tenho certeza que esse papo vai ser bem bacana. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Tela traseira, bora comprar os produtos. É isso aí, Cavalcante. Incentiva aí a rapaziada a comprar e levar o nome Forjados à frente aí. Beleza, Zaqueu? Mas aí me digam aí, o que vocês estão fazendo aí nesse sábado de manhã? Descanso ou trabalho? Fortaleza, Eric de Fortaleza, boa. Tenho vários amigos aí de Fortaleza, cara. Portugal, muito bom, Raul. Portugal, cara. Aqui de Portugal, tem bastante galera aí de Portugal. Sou mulher e amo a página. É isso aí, Aline. Na verdade, 25% do nosso público, dos nossos seguidores, são mulheres. Então, são sempre muito bem-vindas. Embora o conteúdo seja mais direcionado para os homens, né? A gente, com certeza, agradece aí a presença feminina na nossa página. Fortaleza também, trabalho, é isso aí. Descanso. Pegar os filhos para passar o fim de semana. É isso aí, rapaziada. Então, vamos lá. Sem mais delongas, eu vou chamar aqui o pastor Michael Britton e a gente vai começar a conversar sobre esse tema de hoje. Aí. E aí, pastorzão, bom dia. Fala, meu irmão, como é que tu tá? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tá me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo, deixa eu aumentar o volume um pouco aqui. Ah, agora sim. Aí, beleza? E aí, Fui tranquilo agora aí? para começar a live, meu fone já tava sem bateria, já deu tudo errado, então vamos assim mesmo. Eu até coloquei um fone aqui de ouvido também, porque eu sou meio surdo, cara. Só no telefone assim eu não consigo ouvir, não. Mas, cara, obrigado aí pela sua presença. Benção. Obrigado pela sua disponibilidade aí. Eu sei que a agenda é apertada, é bem corrida, ainda mais no fim de semana, né? Mas, mais uma vez aí, obrigado aí pela sua disposição. Então, bom dia, pessoal aí. E realmente, cara, tá meio corrido porque, tu viu, né? A gente tá plantando uma igreja aqui no Sul, né? Sim. Eu moro em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. É região metropolitana de Porto Alegre. Então, desde dezembro, nós iniciamos uma plantação de igreja aqui. E aí isso tomou boa parte da correria do dia, assim. Então, horário, demanda tá bem corrido, mas é muito bom, cara. É legal fazer uma live, a gente conversar sobre isso. Eu gosto de falar sobre isso, conversar sobre. Então, estamos aí. Muito bom. Isso aí. Mas, cara, eu sempre gosto de pedir para o pessoal se apresentar aí, primeiro, falar um pouquinho da sua missão, do seu trabalho aí à frente da igreja, né? Que é a igreja Soma, né? Isso, Soma. E um pouquinho da sua jornada aí como pastor, como servo de Deus, como homem. Fala aí pra gente um pouquinho de você.
Então, resumidamente, soma não é do latim, quer dizer, soma é do grego, que quer dizer corpo. Então, o pessoal fica na dúvida. E eu coloquei o nome já de propósito para ter como tu iniciar uma conversa, às vezes, com algum não cristão, alguma coisa assim, entendeu? A ideia já é justamente essa. Então, eu sou o Maicon, eu sou filho de evangélicos, sou criado na igreja, sou rato de igreja, e sou filho de pastor. Meu pai, que já descansa no Senhor, ele foi um homem extremamente honrado, sabe? Eu costumo dizer pro pessoal assim, cara, hoje a gente tá vendo muito exemplo de homem fraco, homem que abandona, homem que abusa, né? Eu, nesse ponto, sou indesculpável, porque o exemplo que eu tive em casa foi totalmente o contrário. Assim. Eu tive um cara que realmente imitava Jesus dentro de casa. Então, isso foi minha família, meus pais, foi a minha base, né, para construir, assim, que Deus usou para construir e suscitar essa fé que eu tenho em Jesus hoje. O chamado ministerial, ele veio com o tempo, mas até quando eu plantei a Soma, eu postei, desde a infância, eu já havia recebido uma palavra profética disso, e eu guardei para mim, nunca comentei com ninguém. Enfim, cresci, fazem 8 anos que eu pastoreio, desde então eu sempre trabalhei em paralelo com o aconselhamento bíblico, sabe? Então, de final de 2022 foi quando nós fomos desafiados, o pastor Jack desafiou a gente para plantar uma igreja aqui na minha cidade. E desde então nós estamos vivendo em torno desse projeto, em torno desse plano do Senhor, porque até então eu não tinha isso. Eu nunca me vi plantando uma igreja. Sim. E de 2022 para cá, é como se o Senhor tivesse despertado uma fagulha que incendiou assim no coração. E, cara, ele tá sendo louco, mas uma bênção louca, entendeu? Tá sendo uma bênção. Muito bom. Mas, cara, sobre o tema de hoje, professor, com relação, cara, aos homens, desafios do homem, o que você, no trabalho que você tem feito à frente da Igreja Soma, o trabalho que você já havia, já tinha feito junto ao pastor Jack, o que você enxerga como sendo os maiores desafios do homem, né, atualmente? O que pega? Cara, eu vou tentar colocar numa sentença e depois a gente descompacta isso, tá? Sim. Eu acredito que o maior desafio hoje para o homem é ser um homem da palavra, tá? Eu acredito que o maior desafio, e aí a gente descompacta isso como? Eu acredito que a maior disputa hoje é uma disputa de cosmovisão. Tem gente que ama essa palavra e tem gente que odeia essa palavra, né? Cosmovisão. Sim. Mas, cara, se for ver, desde o jardim, desde o Éden, a disputa tem sido pela cosmovisão da pessoa. A serpente fez isso, né? No diálogo com Eva ali, ela tirou aquela certeza da palavra de Deus e disse, não é bem assim, sabe? Desde então a gente vive com isso. E hoje o homem, ele está sendo extremamente desencorajado a ser um homem da palavra, a ser um homem de Deus, a ser um homem que assume responsabilidades, a ser um homem que realmente cuida dos outros, sabe? Essa visão paternal, essa visão de responsabilidade pelo outro, principalmente sua família, esposa, filhos. Eu acredito que essa seja a maior disputa, o maior desafio do homem hoje. No entanto, e aqui é que tá o louco, cara. No entanto, não tem como tu ser um homem bom para tua família, para os que estão ao teu redor, um homem bom para a sociedade, se tu não for um homem da palavra, se tu não for um homem de Deus. Por quê? Porque nós aprendemos na Bíblia que todos estão debaixo de uma maldição chamada pecado. Não há quem não peque. Então a gente precisa de alguém que não peque. A gente precisa de alguém que viva de uma forma que a gente não consegue viver. E o único capaz disso é Jesus. Agora nós só temos que imitar ele, entendeu? Para isso, a gente precisa desse livrinho aqui, entendeu?
eu sempre deixo do meu lado aqui, mas a gente precisa ser um homem do livrinho preto, sabe? Eu acredito que, resumidamente, seja isso. O que tu acha? Não, cara, eu vejo dessa forma também, pastor. E eu vejo que essa declaração aí, cara, é o que incomoda os caras. Muitos caras. Total, porque aí perturba você muito. tem assim, não, mas como assim, cara? Pô, então você está dizendo que eu não sou homem porque eu não sou cristão, eu não sou homem porque eu não sou discípulo de Jesus, eu não sou homem porque, né? E aí você tem esses questionamentos, Exato. né? Daí é que E tá. a gente sabe que, cara, pensa com a gente, né? A gente parte do raciocínio, a gente parte da crença, a nossa crença, de que, cara, Deus criou o homem. Logo, se ele criou o homem à sua imagem e semelhança, você não encontra o seu propósito como homem fora Não dele. tem. Não existe como Não você tem. encontrar o seu propósito fora do seu Criador. Uhum. A gente não está falando que, pô, você é um homem frouxo, cara, não é isso. Não estou falando que você não ama a sua esposa, não estou falando que você não ama seus filhos, não estou falando que você é emasculado por causa disso. O que a gente quer dizer aqui é que se você realmente quer viver o seu propósito e a sua essência para aquilo que você foi criado, cara, você tem que estar conectado com o seu Criador. Exatamente. Acabou. Cara, e tem duas declarações bíblicas que nos ajudam a entender um pouquinho isso. Salmo 139 e Atos 17. Essas duas passagens dizem assim, ó, resumindo, tá? O Salmo 139, ele tem 20 e poucos versículos, mas do 1 ao 18, o salmista diz assim: Tu me sondas e me conheces. E aí mais adiante ele vai dizendo: Se eu for ao mais alto, lá tu estás. Se eu descer ao mais profundo abismo, lá tu estás também. Ou seja, onde eu vou, Deus está. Atos 17, Paulo diz assim, ele está falando lá aos atenienses, e ele diz assim, porque nele nós vivemos e nos movemos, nós vivemos e existimos. Ou seja, o que acontece? Esse distanciamento de Deus, ele ocorre onde? Em Deus. Porque assim como nós estamos corandeu, nós estamos diante da face de Deus, nós também estamos em Deus. Deus, ele abrange tudo, ele transcende, né? Ele é onipresente. Ou seja, se eu vivo no universo do Criador, se eu vivo na criação desse Criador, se eu vivo num local em que ele está, e eu vivo afastado dele, em inimizade contra ele, ou não tendo comunhão com ele, o mais natural ou o mais esperado é que haja uma angústia existencial. Eu falei sobre isso um tempo atrás, porque, cara, eu tenho percebido muito, eu disse, eu trabalho com aconselhamento bíblico, eu percebo muito as pessoas querendo viver uma vida ao seu jeito, da sua maneira, uma vida afastada de Deus, uma vida afastada da igreja, e muitas vezes tu fazer o beabá, tu consegue pagar tuas contas, ir no mercado, tu consegue viver casado a tua vida toda se tu quiser, tu consegue viver com a tua família ali sem sair de casa, tu consegue isso, tá? Mas esse não é o essencial. O essencial é como tu vai fazer isso, que padrão tu tem para isso. E aí o que acontece? A pessoa quer viver da sua maneira e isso torna ela angustiada, sabe? Exato. A pessoa vive buscando, então ela não se sente plena, completa, não se sente feliz. E hoje essa frase está muito em voga, né? Eu não me sinto feliz. Muito. Entende? Então ela começa a buscar em tudo que é coisa. Exatamente. Cara, mas é exatamente isso, né? Essa questão, por exemplo, né? Olha, como que eu me torno um homem de valor, né? Essa é uma frase também, né, pastor? Porque assim, um homem de valor. Cara, a questão é o seguinte, aquilo que você acabou de dizer, onde está o seu parâmetro? De qual valor que a gente está falando aqui? Exato. Qual valor? Exatamente. Né? Porque assim, se cada homem tem o seu valor, né? Se cada homem estabelece o seu parâmetro, e aí qual que é o certo e qual que é o errado? Aí é relativismo, né? Aí é relativismo. Aí cada um tem sua verdade. E exatamente. Nós partimos do pressuposto de que há uma verdade, entendeu? E toda verdade tem que estar em concordância com essa uma verdade, né? Exato. E a Bíblia tem bem claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, qualquer coisa que seja verdadeira tem que estar associada com Jesus, necessariamente. E isso não é opcional, isso não é talvez, não é, entende?
A questão é, qual é o teu padrão de vida para tu ser um homem bom, um homem de valor? Qual é o teu padrão? Qual é os teus princípios? Quais são os teus princípios para tu agir, agindo bem para tua família, para a sociedade, agindo bem para a igreja, agindo bem para teu vizinho, entende? Porque não faz sentido, não faz o menor sentido, primeiro, tu seguir qualquer princípio, entende? Assim como também não faz sentido tu estar afastado de Jesus, que é esse verdadeiro que eu falei. É quem vive a vida verdadeira sem pecado. Ele vive concedendo vida, ele concede a vida eterna. E muitos vão achar que isso é fanatismo religioso, tá entendendo? Sim. Fanatismo, o cara vive falando de Jesus. Cara, não. É que Jesus não é só um padrão de vida, tá entendendo? Ele não é só, ele é um exemplo para nós. Jesus não é só isso, entendeu? Pedro, quando responde a pergunta de Jesus, ele diz assim: tu é o Cristo, Filho do Deus vivo. É essa fé em Jesus que molda a nossa forma de viver, entendeu? Essa fé é que determina a forma como nós vivemos. Tiago fala isso na carta dele, lá no Novo Testamento. Depois o pessoal pode ler lá, quando o Tiago diz assim, a fé sem obras é morta, ele não está dizendo que as tuas obras salvam, ele está dizendo que a tua fé, ela se torna visível nas tuas obras, entendeu? Ou seja, tu não basta tu viver uma vida à tua maneira. Mas eu nunca fiz mal para ninguém. Mas eu pago as minhas contas. Mas eu não traio minha esposa. Não basta, cara, entendeu? Obras não salvam. Sim, entende? Exatamente. Antes das obras, tu tem que ter uma fé. Tu tem que confiar em alguém. E todos vão confiar em alguém. Todos. Mesmo porque, né, pastor, é aquela coisa, né, cara? Assim, se necessário fosse obras, não teria por que Jesus ter vindo e morrido pela gente. Exatamente. Então, se fosse pelo seu mérito, se fosse por aquilo que você faz, se fosse por então, por que Jesus capacidade, entendeu? Não tem para quê. Né? Não tem para quê. Então, agora, essa questão, né, que a gente fala dos desafios do homem, né, atuais, uma outra coisa que incomoda muito, né, cara, é essa questão de, você fala pro cara assim, olha, eu gosto muito de uma frase que o Driscoll fala, né, um dos sermões dele, ele fala assim, olha, tudo que há de mal na nossa sociedade e na nossa cultura é porque o homem não faz aquilo que ele foi criado por Deus para fazer. Exatamente. E isso coloca, cara, um tremendo fardo nos ombros do cara. Não, mas, pera aí, mas não é só a minha responsabilidade. Exatamente. É da minha mulher também, é dos meus filhos também. E aí é uma outra frase que ele complementa, né? Olha, você como homem, você tem que carregar os seus fardos, o fardo da sua esposa e o fardo dos seus filhos. Né? Perfeito. Então, e aí complementa um pouco aquela palavra do pastor Anderson, né? Que ele fala assim, olha, o homem, ele é responsável por cultivar o seu jardim. Então, pastor, como que você vê isso? Essa questão toda, esse fardo que o homem tem que carregar e essa responsabilidade que Deus deu para o homem por ser responsável pela sua família, responsável pela esposa, pelos seus filhos, responsável pela sua comunidade, responsável... Como que você enxerga isso? Cara, assim, a primeira coisa, o cara ele pode negar isso, ele pode se debater contra isso, mas ele não pode desfazer isso. Quando Deus cria o homem, a Bíblia diz assim, lá em Gênesis, que Deus colocou o homem para cultivar e guardar o jardim. Ou seja, a responsabilidade é do homem, tá? Quando Adão e Eva pecam, quem que Deus chama? O homem, entendeu? O primeiro casal, nossos pais, pecaram. Quando Deus vem ao jardim, quem que ele chama? O homem. O homem é chamado. Por quê? Porque ele é o responsável. Ele é o responsável. Paulo diz a Timóteo que Adão não foi enganado. Eva foi. Eva foi enganada. Adão não. Adão sabia o que estava acontecendo. Por isso que é necessário vir um segundo Adão para desfazer a serpente. Tá? Para matar a serpente, pisar a serpente. Ou seja, é um fato que o homem é responsável. Alguns vão negar isso, outros vão se debater contra isso, mas é uma realidade, é um fato. O homem é responsável. Isso quer dizer que na nossa casa
tu tem que assumir a bronca, cara. Entendeu? Exato. Tu tem que... Primeira coisa, tu é o responsável, então. Eu costumo dizer assim que nós temos 3 P's, tá? Tu é o responsável por prover, proteger e pastorear. Tá dando certinho porque eu fiz assim, aqui daí, essa desgraça da época foi. O homem ele tem esses 3 P's: prover, proteger e pastorear. O homem é o provedor da casa, tá? É o homem quem provê. Não só financeiramente, cara. Os caras acham que eu tô falando só de pagar boleto e trazer comida para dentro de casa. Não é. O homem, ele provê tudo. O homem é o provedor dentro de casa do amor. O homem é o provedor da libido para a esposa. O homem é o provedor da cosmovisão em casa, tá? O homem é o responsável pela proteção. Hoje nós vivemos no Brasil, cara. Tu dizer que vive no Brasil, tu tá dizendo assim, ó, eu vivo em risco de vida constante. O homem, ele tem que ter, no mínimo, um preparo ou buscar resguardar mais sua casa, ter uma cerca elétrica, um alarme, comprar um armamento, fazer alguma coisa para proteger sua família. É o mínimo, a gente vive no Brasil, tá? Além disso, então a proteção é do homem, ele é o responsável. Óbvio. Tá dando um chiado, cara, que eu tô com o ventilador ligado, tá horrível de calor na minha sala. Tem problema? Não, aqui eu tô com chiado também, mas não tô ouvindo não. Não sei se a galera... então tá. Mas consegue me ouvir bem? Então tá. Claro. Então, o homem, ele é o protetor. Então ele provê, ele protege e ele pastoreia. Sim. Então o homem também tem essa responsabilidade do ensino em casa, tá? Exato. O ensino que eu digo para toda a família, para esposa e filhos. Por quê? Deuteronômio 6, a Bíblia diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua mente, com todas as tuas forças e de todo o teu coração. O que é isso? Jesus disse que esse é o maior mandamento. Chamado. Depois disso, o que acontece? Deuteronômio diz assim: por causa disso, por ter esse amor todo pelo Senhor, tu vai guardar essa lei no teu coração e inculcará isso em casa. Inculcar é tu ensinar todos os dias, é tu martelar, é tu insistir, entendeu? Por causa disso, por exemplo, aqui na igreja, nós temos a prática do culto familiar. Sim. Quando o pessoal entra para a membresia aqui, eu já digo, cara, tu tem que fazer culto na tua casa todo dia. Tu tem que abrir a Bíblia em tua casa todo dia. Porque o homem é o responsável pelo pastoreio da família. Todo homem... Presta atenção. Todo homem é um pastor. Alguns são maus pastores e alguns são bons. Mas ninguém é não pastor. Exato. Entendeu? Não existe um não pastor. Você é o cabeça da sua casa. Agora, quem decide o tipo de cabeça que você vai ser é você. É você. Né? Exatamente. Então, por causa disso, é que tu tem que entender que a provisão da tua casa depende de ti, a proteção depende de ti, e não quer dizer que tu só farás sozinho. Depender de ti quer dizer que tu lidera, tu inicia, tu determina o ritmo, entende? Tu estabelece o caminho e o pastoreio em casa. Ou seja, o homem, ele é chamado a isso. É cultivar e guardar. Cultivar e criar cultura, né? Cultivar e guardar é essa provisão e é esse pastoreio. E guardar e proteger. Enfim, cara, nós temos... Por isso que eu digo, eu vivo associando com Jesus, sabe? É que eu amo falar do nome dele. É claro. Mas, enfim, é isso aí. É isso mesmo. Adão não conseguiu fazer isso. Nós não conseguimos fazer isso. Não de forma perfeita. Tá entendendo? Nós não conseguimos. Jesus consegue. Ele faz isso pela noiva dele. Nós não conseguimos fazer de forma plena, perfeita pelas nossas esposas. Jesus fez pela noiva. É por isso que nós seguimos ele. É por isso que nós confiamos nele e seguimos ele. É por isso que eu digo, todo homem, para ser um bom pastor, um bom protetor e um bom provedor, ele precisa confiar em Jesus e seguir Jesus. Agora, isso muda o teu dia a dia. Então, olha só.
eu falei que nós estamos numa disputa por uma cosmovisão, né? Há uma disputa muito grande pela nossa mente, tá? Cara, hoje basta tu olhar, bota no Google depois, desfile de roupas masculinas e vê o que está acontecendo. Só faz isso, bota no Google isso aí depois e vê o que está acontecendo. É perturbador. Outra coisa, a disputa pela mentalidade do homem hoje, ela ocorre de duas maneiras. Ou tentando censurar o homem. A cultura hoje ela é contrária a esse homem que lidera, que provê, que pastoreia, que está à frente, tá? Então o homem ele é ou castrado, ele é chamado para viver omisso, ou então é o cara que ele é o cara que se aproveita, ele sai, ele transa com uma mulher cada noite, é o cara que bebe, egocêntrico, exatamente. Entendeu? Então tem esses extremos. Hoje tu não vai ver na cultura, a cultura que eu digo é essa cultura afastada da Bíblia, da cosmovisão cristã. Tu não vai ver a cultura chamando o homem a ser esse líder, esse responsável, esse cara que vai se doar pela sua família, pela igreja e pela sociedade. Entendeu? Exato. Isso é uma luta, é uma guerra que está havendo pela nossa mentalidade. É uma guerra. E Paulo diz que a gente vive numa batalha, né? Não é à toa que ele diz: vistam-se da armadura de Deus. A nossa luta é uma guerra. É uma disputa constante. Ontem, por exemplo, pastor, cara, foi fazendo aí, pegando um gancho que você falou, né? E são assim, são sutilezas. Né? É sutil. Porque Satanás trabalha no sutil, na sutileza. Exatamente. Então, assim, ontem, por exemplo, teve um pequeno transtorno aqui na página, porque um dos caras perguntou assim: você viu esse negócio agora de homem mijar sentado e tal? Né? O que vocês acham disso? Homem o quê? Mijar sentado. Tá. Né? Aí eu falei, cara, pensa bem, né? Pensa bem, né? E aí os caras usam, assim, algumas pesquisas, que a gente nem sabe quem são os autores dessas pesquisas, para fundamentar suas, e justificar isso. Sim. Eu falo, cara, o problema não é só esse. O problema é que ontem, por exemplo, chegaram e falaram assim, olha, tudo bem a mulher pedir o homem em casamento. Nossa. Né? Ontem chegaram e falaram, tudo bem o homem chorar como uma mulher, expressar seus sentimentos e se mostrar vulnerável. Tá tudo certo. Né? Hoje falam assim, tá tudo bem o homem mijar sentado, né? Igual uma mulher. Né? Exatamente. Amanhã vão falar o quê? O quê? E aí, cada vez vai avançando um pouquinho, né? Exatamente. Entendeu? Os caras acham, né, pastor, que assim, vai vir um governo, eu não duvido que isso um dia pode chegar nesse nível, né? Mas os caras acham que vai chegar assim, algum governo ditador ou totalitário vai falar assim, não, cara, olha, é o seguinte, é proibido ser homem de hoje em diante, é proibido demonstrar qualquer sinal de virilidade aqui hoje em dia. Cara, não é assim, não. Não é assim. Vai castrando a sua postura, o jeito como o homem deve ser, o jeito como o homem foi criado para ser. E aí, cara, na hora que você vê, você está totalmente emasculado. Foi dominado. Exatamente. Exatamente. Foi dominado. Sua mente já foi pro saco. Sim. Entendeu? É exatamente isso. Então, né? Essa militância, e militância o pessoal já associa com política, né? Mas não, essa militância, essa luta, essa disputa pela nossa mente, ela ocorre diariamente. Diariamente. Cara, nós estamos num período em que as pessoas vivem com a cabeça baixada olhando a tela do telefone, né? Esse é o período que a gente está vivendo. Sim. Ali, a pessoa está sendo ensinada. Ela está sendo doutrinada ali, entendeu? Então, tu vai ver direto vídeos aparecendo para ti. Eu sei porque para mim, e olha que eu já viciei a busca do Instagram ali. Sim. Eu viciei já para não ser bombardeado com coisa que eu não quero, tá? E ainda assim, às vezes aparece. É mulher pedindo homem em casamento, sabe? Cara, eu vi essa semana um vídeo de um casal, que havia recém-casado e estava se arrumando para ir para a igreja. E eles começam a se arrumar ali e tu vê
os trejeitos do homem totalmente afeminado, tá? Exato. Todo mundo tá vendo e ninguém fala. Sabe aquilo? Tá todo Sim, mundo sim. vendo e ninguém Com fala. medo de falar. Uhum. É medo. Exatamente. Aí o que acontece? Cara, tu vai ver, ele tá sendo encorajado aquilo ali. Primeiro, ele não foi confrontado naquilo ali. Ele tá sendo encorajado, porque daí tu vai ver os comentários. Cara, é absurdo, É um absurdo. tá? O que acontece? Quando a pessoa é encorajada, a tendência dela é continuar daquilo ali para mais. Ok? A mesma coisa acontece com cada um de nós. É por isso que nós vivemos numa batalha. Então, como que tu faz numa batalha? Cara, como que é na guerra? Eu já conversei com pessoas que foram para a guerra, já foram para ambientes hostis. Como que é? Cara, tu vive em alerta o tempo todo. Tu vive em alerta o tempo todo. Sim, sim. E é exatamente isso que a Bíblia te chama. A Bíblia diz assim, Pedro diz que nós devemos cuidar e andar vigilantes, porque o diabo anda ao nosso derredor, rugindo como um leão. Ele não descansa. Buscando quem tragar. Exatamente. Essa busca, pessoal, acho que o diabo ele vai aparecer. O diabo aqui de capinha vermelha. É um ser que nos odeia. Mas ele não vai vir pessoalmente sempre. Entendeu? É uma cosmovisão, é uma sugestão. Ele vai aparecer doutrinando, sabe? Luxúria, pornografia. Exato, pornografia. Cara, eu trabalho com aconselhamento há anos. Eu já lidei com alguns casos, assim, muitos, de caras dominados pela pornografia, tá? Que não cuidaram, né? Porque, cara, tu tá no grupo de WhatsApp do trabalho, alguém mandou um vídeo pornô, tá? O primeiro, tu toma um susto, cara, eu não vou sair disso aqui, tá? Não manda mais, eu não quero ver e tal. Tu tem que agir. Tu não fez, a próxima vai, entendeu? Vai continuar acontecendo e tu vai ficar ali. Esses caras foram adentrando a pornografia, e na pornografia tem se chama escalonamento, tá? O que é o escalonamento? Tu vai te aprofundando cada vez mais. A pornografia, ela vai te moldar, ela vai dominar tua mente como? Primeiro, te afastando das pessoas. Tu abaixa a cabeça para a tela do teu telefone, do teu computador e ali tu fica. É normal. Exato. Tá? E eu não estou falando de um achismo meu, isso é fato. Não, isso é fato. Isso é fato. Sim. A pessoa ela se afasta, ela começa a ficar mais fria. Tu percebe quando a pessoa está dando sinais disso já. A partir disso, o que ela começa a fazer? Ela vai começar a procurar outros tipos de vídeo. Ou seja, o escalonamento ele vai avante. Ela vai começar a assistir vídeos mais intensos, sadomasoquismo, fetiches, escatologia, entendeu? Que é excrementos, enfim, zoofilia, e aí vai intensificando. Vai escalando. Sim. Por quê? Porque a dopamina, ela vai te acostumando, tu precisa de mais, e mais, e mais. Só que nesse meio tempo, o que aconteceu contigo? Tu já esfriou, cara, tu já perdeu emoções. Eu costumo dizer pro pessoal assim, ó, nós fomos criados por Deus com uma medida. Nós temos uma medida. E é para tudo. O teu pé ele tem um tamanho. A tua cabeça tem um tamanho. Tu tem que comprar um boneco do tamanho certo. O teu estômago tem uma medida. Tu vai comer a quantidade certa. Assim é a dopamina. Sim. Deus nos criou assim. Ou seja, eu fui criado de uma forma para que a quantidade de dopamina que eu produzo, ela vai ser o suficiente para eu me alegrar nas pequenas coisas. Então, por exemplo, as minhas filhas estão ali na sala, elas estão me esperando, daqui a pouco eu vou ali para nós fazer o culto familiar. Cara, eu tô olhando daqui, o meu escritório é a porta de vidro, ela tem um vidro, eu enxergo lá, a bebê tá brincando. Cara, isso me alegra, entendeu? Isso uma descarga de dopamina. Tem uma descarga de dopamina e isso me dá prazer, ver minha filhinha brincando ali. Isso, com a pornografia, vai sendo perdido. Por quê? Porque a descarga de dopamina ela é muito maior, é numa medida que o ser humano não foi criado para ter, e tu perde essa alegria nas pequenas coisas. Então, um jantar entre amigos, tu ir no cinema, tu ir jogar uma bola, essas coisas perdem a alegria. Quando tu perde isso, tu te afastou das pessoas e tu precisa de mais. Então, tu vai escalonar.
Ao mesmo tempo que tu tá te afastando das pessoas, o que tá acontecendo contigo? Tu tá sendo acostumado a ver vídeos de pessoas em sexo grupal. Cara, eu digo, eu já falei várias vezes isso. A pornografia, ela te treina para ser corno. Sim. Porque vai chegar um momento em que tu não vai mais ter prazer no sexo com a esposa. Tu vai querer ver outro cara transando com ela e isso vai te dar prazer. Entendeu? Exatamente. Ou seja, qualquer coisa vai moldar a tua mente para não ter prazer mais no prazer que Deus definiu para ti. Sim. Que é o bom, que não te dá risco, que agrada a ele. Enfim, o que acontece? Sem contar que os outros efeitos, né, pastor? Total. O cara, Imensuráveis. O cara fica broxo, Mas porque o cara não tem mais tesão total. naquilo, Eu nem tô entrando em todos. vai transar com a Tá? esposa, Eu tô dando não só. tem mais tesão em transar com a esposa. Exato. E aí vai, cara. Cara, assim, ó, é inúmeros os casos que eu já lidei de caras que na pornografia não tinham mais excitação com a esposa e eles precisavam se masturbar, tá? Sim. É impressionante, né? É ridículo. O cara Mas querer brincar com o piruzinho dele do que ir lá e transar com a esposa dele que tá na cama ali, toda sensual. É ridículo. Uhum. Sendo que Paulo diz que o teu corpo não é teu, é da tua esposa, e da tua esposa não é dela, é teu. Ou seja, o teu prazer não é para ti, entendeu? Uhum. Tu deve gerar prazer na tua esposa e vice-versa. Essa é a dinâmica da vida cristã, tu entende? Tu não tem que te preocupar com o teu orgasmo. É a tua esposa que tem que te preocupar com isso. Assim como tu vai te preocupar com o dela. Por isso que, cara, é insano isso. Por isso que homem, de fato, ele não descansa enquanto não vê a esposa tendo orgasmo. Você entendeu? Exatamente. O homem, eu tô falando do homem. O homem, ele não descansa, ele não tá feliz se ele não vê a esposa dele tendo orgasmo. Uhum. Entende? Uhum. Então, mas o que acontece na pornografia daí? O cara se afastou, ele esfriou, perdeu o prazer nas pequenas coisas e ao mesmo tempo ele foi sendo treinado. Ele passa a escalonar e um exemplo comum é o quê? O cara vai ver vídeo de sexo de dois homens. Tá? Sim. Qual é a primeira dúvida? Porque é uma descarga de dopamina. Para a pessoa que assiste aquilo ali a primeira vez, cara, é uma dopamina enorme. O cara fica excitado. Tá? Quando o cara assiste aquilo ali, fica excitado, qual é a primeira dúvida? Cara, será que eu sou gay? Será? Entendeu? O próximo passo é o quê? Bom, se eu tô nessa dúvida, eu tenho que experimentar. Daí eu vou saber. O cara experimentou. Não, mas agora eu fiz, então eu sou. Entendeu? Eu sou no mínimo bissexual agora. Né? Exatamente. No mínimo. Olha só. Eu não estou falando de casos imaginários na minha cabeça, hipotéticos. Eu estou falando de casos que eu lidei. Tá? Casos que eu lidei. Não foi um, não foi dois, não foi três. Muitos. O cara experimentou. Depois que ele experimenta, ele... Tá, mas se eu minto, eu sou mentiroso. Se eu mato, eu sou um assassino. Então, se eu transei com outro homem, eu sou um gay. Se eu costumo ser mentiroso, se eu costumo mentir, eu sou um mentiroso. Se eu costumo ficar irado, então eu sou um cara bravo, indignado, inconformado. Enfim, o que acontece? A pessoa ela vai sendo moldada. O cara foi ensinado a virar gay, tá? A mesma coisa acontece com pedofilia, com zoofilia, com necrofilia e por aí vai. Qual é o último passo? Qual é o último estágio da pornografia? Não, de novo, não sou eu que estou falando, tá? Tem estudos são relatados. Sim. O último passo é a pessoa viver sem nada mais de sentimento. Ela perde, ela fica totalmente fria. Cara, isso é psicopatia? É um sociopata? Tu entendeu? Exato. A pessoa ela perde totalmente essa noção de prazer, de alegria. Fica dessensibilizada, totalmente dessensibilizada. Ela dessensibilizou o cérebro totalmente. E aí tá. E como é que tá hoje? Cara, estudos mostram que de cada 10 caras, assim, muito mais da metade tem acesso à pornografia de forma constante. E
e eu posso falar isso de nós mesmos. Cara, abre o Instagram para tu ver se não aparece seguidamente ali alguma soft porn chamado, Sim. né? Mulheres de biquíni, enfim, sensualizando. Twitter, então, cara, tu vai pro Twitter, daí é pornô descarado ali, entende? Tu tem que estar botando lá, não tem interesse, Não, sabe? chega ao ponto, né, pastor, assim, cara, para você ver a estratégia dos caras, assim, porque o algoritmo parece que ele trabalha mais em favor dessas coisas, cara. Porque é impressionante, Total. você tá ali passando pelo Reels, aí você vê, por exemplo, um casal que faz Reels junto, e aí faz aquela brincadeirinha ali no Reels, assim, daqui a pouco, cara, já começa a surgir um monte de coisa, assim, E aquilo ali você desperta. fala, meu, o que é isso, cara? Entendeu? O que é ali isso? desperta. Exatamente. Então, por isso que eu te falei, a minha busca no Instagram ela é viciada, entendeu? Eu vicio ela, eu tô toda semana ali fazendo buscas de forma deliberada, intencionais, para viciar, entendeu? Porque senão o algoritmo ele vai te entregar isso ali mesmo. Exatamente. Tá? É impressionante. Então, esse é um dos desafios. É tu manter a tua posição. Dos maiores, né? Vai ser dominado. Eu acho que esse desafio aí, hoje Entendeu? em dia, é um dos maiores que assolam os homens. E, cara, isso vai acontecer. Hoje, a pergunta, até há poucos anos atrás, que mal te pergunto, tu tá com que idade? Eu tô com 41. 41. Eu tenho 39. A gente é mesma época. Praticamente mesmo. Sim. Cara, quando a gente era pequeno, as locadoras, o pessoal nem sabe o que é locadora, né? Era o Netflix físico, né? Tu tinha que ir lá alocar a fita de vídeo. Quando tu ia lá, os filmes pornô eram lá atrás, num canto, uma porta ou uma cortina, né? Exatamente. Isolado do resto. Isolado. Hoje está escancarado. Hoje escancarado. Então, a coisa ela vai tomando proporções. É aquilo que a gente falou antes, a coisa não acontece de repente. Tu entendeu? Exatamente. Sim. Mesma coisa vai acontecer nas demais áreas da tua vida. Essa é uma delas. Essa é uma das coisas que o homem tem que vigiar. Vai acontecer no teu casamento. Se tu deixar, ele vai esfriando, vai tendo crise, discussões. Quando tu vê, cara, não tá dando certo, a gente não tá feliz, não, a gente não foi, a gente não casou para isso, divórcio. Tá? Vai acontecer na tua espiritualidade, tu vai esfriar, essas coisas vão te esfriando até o ponto que tu abandona a igreja, abandona o Senhor. Você pega até uma certa reversão. Exato. Assim, Exato. Exato. Não vou nem ver a Bíblia. Assim, entendeu? Então, não adianta, cara. Não adianta. O homem, ele tá numa batalha, é uma guerra. Numa guerra, tu vive em estado de alerta. Então, qual é o estado de alerta? É tu saber que há uma luta constante para dominar tua mente. E tu precisa manter a tua mente encharcada disso aqui. Porque foi aquilo que eu falei no início daí, que é o grande desafio, ao meu ver. É tu ser um homem da palavra. Esse é o meu desafio. Esse é o meu propósito. Entendeu? Por quê? Porque isso aqui vai me moldar daí a ser um homem bom, responsável, um cara que luta pela família, pela igreja, pela sociedade. Se eu não estiver apegado a isso aqui, qualquer outra coisa vai invadir minha mente, vai conquistar meu coração, e aí eu vou viver por aquilo ali. Exatamente. E é interessante que isso assim também nos leva a entender, porque vira e mexe a gente recebe assim, mensagem aqui, né? Falando assim, cara, mas isso é pecado, tatuagem é pecado, beber é pecado, fumar é pecado, fazer isso é pecado, fazer sexo oral é pecado, sexo anal é pecado e tal. Eu falo, cara, né, que é o que você está falando aí, né? O maior desafio que o homem tem é viver conectado com Jesus, certo? Então, assim, quando a gente fala de pecado, os caras aí que estão assistindo, né? Cara, tudo que a gente fala, isso é pecado, aquilo é pecado, tal, cara, o problema não é esse. O problema é que o pecado em si foi a nossa decisão de viver de forma independente de Deus. Exato. E desconexo de Deus. Daí flui tudo aquilo que há de ruim. Exatamente. Então, se você se conectar novamente com esse Deus que criou você, que veio, que morreu a morte que deveria ser a sua morte, a nossa morte, que viveu uma vida que eu e você não pode viver, e oferece um novo estilo de vida, uma nova vida, um novo propósito, você começa a ter uma perspectiva diferente do que é ser homem. Né? Muito. Do que é ser homem. Então, é isso. Se tu não encara desse jeito,
ou tu não te conecta, ou tu não vive com esse livrinho na mão, tá? Tu não vive com ele, ou então tu vive de forma superficial. O que acontece? Tu vai achar que tudo é errado. Isso que tu falou, não pode, é pecado. Ou então tu vai viver com a dúvida, será que é pecado? Legalismo, né? Legalismo. Ou então a pessoa que não conhece de fato, a pessoa que nunca foi cristã, a pessoa que nunca teve proximidade com as escrituras, ela vai pensar assim, porque ela ouviu isso muitas vezes. A Bíblia é cheia de regra, não pode isso, não pode aquilo. Porque ela ouviu de pessoas que não entendiam da Bíblia. Entende? Sim. Ou seja, Exato. Cara, quando eu digo ser um homem da palavra, tu ter esse livro aberto na tua casa todo dia, é tu se tornar conhecedor da palavra, tu ler, tu mastigar, tu se alimentar disso o dia inteiro, todo dia, para daí tu poder ser moldado por ela e não pelo que tu ouve só, sabe? Sim. Porque senão vai viver... Daí a vida vira uma lista de regras. Isso pode, isso não pode. Isso não deve, isso que não pode. Exatamente. Entendeu? Daí não. Agora, cara, essa questão também que a gente fala assim, o desafio dos homens, né? E a gente fala, olha, o maior desafio é o homem viver de forma independente de Deus, desconexo de Deus, e aí, então tá bom. Né? Aí os caras levam para o outro lado. Então tá bom. Então, se a solução dos meus problemas é viver em conexão com Deus, e eu vou lidar com os meus desafios, então, assim, dessa forma, então eu vou, viver com Deus, porque aí eu acho que nada mais vai acontecer comigo. Eu não vou ter mais desafio nenhum, não vou ter dificuldade nenhuma, eu não vou ter problema nenhum. E não é assim, né, cara? Não é assim. Às vezes, até piora. Até piora, exatamente. Piora. Cara, tem um casal aqui que tá vindo na igreja, ele é novo convertido, tá? Coisa mais linda de ver, assim, o cara veio agora para Jesus, tá aprendendo as questões básicas da fé, sabe? O que acontece? Ele tá... É aquele vislumbre pela fé, entendeu? Sim. E ver isso é lindo demais. Só que, ao mesmo tempo, tu tá recém ensinando os primeiros passos da fé cristã, entende? E a pessoa, ela vem dessa mentalidade, não pode, não pode, isso aqui é pecado, isso não... E quando tu mostra, de fato, o que é a fé cristã, cara, a pessoa, ela fica deslumbrada, entendeu? Porque... Cara, o pode e não pode vai ser uma preocupação na nossa vida? Certamente. Mas longe de ser a principal. Por quê? Razão, né? Porque a principal vai ser tu viver para a glória de Deus, viver conectado com esse Deus Criador, sabe? É tu viver conectado. E tu entender isso vai te afastar desse fanatismo. Então eu vou viver só para Deus. Isso que tu falou agora, entendeu? Que daí a pessoa esquece todo o restante, daí vira aquela pessoa lunática, entendeu? Cara, a Bíblia não nos chama isso, pelo contrário. Jesus diz para nós que nós devemos conviver com as pessoas. Tanto que ele diz, ide pelo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos. Cara, o homem cristão, ele tem que conviver com não cristãos. Entendeu? O cristianismo não é um clubinho fechado. Sim. Entende? Exatamente. Aí que está a questão de tu ser um homem maduro, sábio, um homem que tem a sua mente, de fato, dominada, mas corretamente dominada. Tu é um cara que sabe em quem tu crê, tu sabe como tu tem que viver, tu sabe o que tem que fazer, e sabendo disso, tu vai e convive com os outros, com quem não é cristão, com quem não compartilha da mesma fé que tu, com quem está provavelmente hostil à tua fé, ou tentando te conduzir para a forma de viver deles. Entende? Exatamente. Tu é um cara que está no meio dos demais, mas tu te mantém firme. Exato. Entende? Isso é um desafio para nós. E é engraçado porque, assim, essa é a questão, né? Quando você se achega a Jesus e você começa a viver uma vida com Ele, não é que os seus problemas vão desaparecer, como você disse, né? É bem provável que vão se tornar ainda mais intensos, né? Exato. Mas a questão é que você se relaciona com Jesus porque você entende que mesmo
passando por esses desafios, mesmo passando por essas batalhas, ele é a sua fortaleza, ele é o seu refúgio. E isso dá esperança para o coração do homem. Exatamente. Se você não tem isso, o que você tem? O que você tem? Quando você passa por uma batalha, por um desafio, por uma dificuldade na sua vida, na vida da sua família, qual é a sua esperança? Qual é a sua esperança? Exato. Então, e você pode... E a gente sente, né, pastor? Essa é a questão, cara. Quando você está se relacionando com Jesus, cara, quando você está se relacionando com Deus, quando você se aproxima dele, como a Bíblia fala, se você se aproximar a Deus, ele vai se aproximar de você, ele vai contar os segredos dele para você, você vai se tornar um homem segundo o coração dele, um homem íntimo dele. Cara, você vai ouvir a voz dele. Eu não estou falando essa imaginal, não. Você vai ouvir, você vai sentir, e você vai tomar decisões mais sábias, decisões mais prudentes, decisões mais assertivas. Né? Essa é a questão. Essa é a questão. Né? Exatamente. Então, viver com Jesus não é viver sem problema. A diferença qual é? Quem vive com Jesus tem problema também? Tem. Igual os outros. Todo mundo vive com problema. Qual é a diferença? Basicamente duas. Primeiro, a gente sabe como enfrentar o problema. O problema não te domina. Entendeu? O problema não te domina. A circunstância não te domina. Por isso que a Bíblia diz que em Jesus nós temos uma paz que excede todo entendimento. Cara, é uma coisa insana tu ver um cristão que o cara tá passando por crise financeira, o cara tá desempregado, o cara tá tendo dificuldade em achar um emprego, tá uma dificuldade a vida dele assim total. E ainda assim o cara tá bem, a família dele tá bem, tu olha pro cara, ele continua, a fé dele é inabalável, sabe? Cara, ele tá tendo problema com qualquer um outro, mas ele sabe enfrentar o problema. E a segunda razão é que nós sabemos que todo problema vai acabar. Todo problema, seja qual for, vai acabar. Entendeu? Jesus é tão honesto, ele joga tão limpo com a gente, que antes de subir para o céu de volta, ele disse assim, ó, no mundo tereis aflições. Ele está jogando... Cara, assim, ó, não é porque vocês vão crer em mim que agora a vida virou uma maravilha. Mar de rosa. Vocês vão ter problema. Vão ter problema. E eu disse, às vezes até mais. Por quê? Porque tem alguém que nos odeia. Esse exemplo que eu falei do irmão novo na fé, eu falei para ele semana passada isso. Cara, agora é que vai começar a aparecer alguns problemas. Por quê? Porque tu veio para Jesus agora. O diabo não quer. Jesus mesmo falou que quando a semente é lançada, as circunstâncias da vida tentam abafar aquilo ali, a semente não floresce. As dificuldades, o diabo vem, ele tenta arrancar aquela semente. Quando a pessoa vem a fé, aí que começa a ter alguns problemas. Por quê? Porque é a tentativa de fazer ela abandonar a fé. Ok? Exato. Mas, primeiro, Jesus, ele é soberano, ele sabe que a gente vai ter problema, e ele diz que eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E também a gente tem a certeza do que vai acontecer, porque a gente já viu a última página da Bíblia. Vai ficar tudo bem, entendeu? Como dizia Billy Graham dizia, eu sei que vai ficar tudo bem, porque eu li a última página da Bíblia. Entende? Cara, quando tu crê em Jesus, quando tu confia nele, tu te relaciona com ele, tu vive uma vida em comunhão com ele, vem problema? Vem, certamente. Tu tem dificuldade em manter essa virilidade, essa masculinidade bíblica? Tem. Todo homem tem esse desafio. Qual é a certeza que nós temos? De que isso vai ser fortalecido com o tempo, se chama amadurecimento, santificação, e que vai haver um momento em que os desafios terão passado. Daí vai ser a vida eterna. Vai ficar tudo bem. Entendeu? Vai ter um momento, e a gente sabe disso, não é uma questão, eu sei disso. Vai ter um momento em que vai acabar os problemas, vai ficar tudo bem, porque ele me garante isso. O mesmo que disse para mim, ó, vocês vão ter problema. É o mesmo que disse, eis que estou convosco todos os dias. Então, durante a minha vida, eu sei que eu posso enfrentar esses problemas. E é o mesmo que disse, vou para o Pai preparar-vos lugar. Entendeu? Ele disse, ele vai voltar, então vai ficar tudo bem. Eu tenho certeza, então, desde agora, que vai ter problema, mas eu sou capacitado a enfrentar esses problemas e eu sei que vai ter um fim. Eu sei que tudo essas dificuldades, esses desafios, tudo isso, em algum momento, que eu não sei quando, vai ter um ponto final. Entendeu? Vai ter um ponto final.
E é isso que me motiva, é isso que me facilita, é isso que me encoraja a viver a vida e assumir as minhas responsabilidades hoje. Entende? Exatamente. Ser um homem de Deus, ser alguém que não é dominado na mente pela cultura hoje que odeia Jesus, ser alguém que é dominado pela cultura que odeia o homem bíblico, o homem que assumiu sua masculinidade, que lidera. Isso que me faz hoje viver a vida desse jeito. Entendeu? Ao passo que é isso que me mantém firme, sabendo quem eu sou. Ó, eu conheço Deus. Por conhecer Deus, eu sei quem eu sou, e sei o que eu tenho que fazer. Isso me mantém firme. Então, as outras coisas, cultura, redes sociais, problemas, nada vai me abalar. Exato, entende? Exato. Muito bom, pastor. Muito bom, cara. Excelente. E aí, né, fica o nosso desafio. A gente está falando de desafios, né? Fica o nosso desafio aí para quem está ouvindo a gente aí, os homens que estão ouvindo a gente, que porventura vão ouvir a gente ainda através dessa live. Cara, se você tiver que tomar, né, pastor, uma decisão na sua vida, se existe uma decisão que você tem que tomar na sua vida que vai radicalmente transformar a sua vida e vai virar a sua vida de ponta cabeça, vai te transformar num homem que você jamais imaginou que você poderia se tornar, é aceitar esse desafio de se relacionar, esse convite, de se relacionar com Jesus. Exato. Cara, isso não tem. Se você está pensando hoje, cara, como que eu posso me tornar um homem de valor, que é aquela pergunta, né? Um homem de valor, um homem que me protege, que provê espiritualmente, emocionalmente, para minha família, para minha esposa, para os meus filhos. Como que eu posso ser um homem que abençoa o meu trabalho, né? Que onde as plantas dos meus pés pisarem, aquele lugar será abençoado. Como que eu posso me tornar esse homem? Se relacione com Cristo. Amém. Escolha isso. Escolha isso. E aquilo que a gente estava falando aqui, né, pastor? Cara, não é alguém que disse, ou a gente leu. Cara, isso é experiência de vida. Tanto minha, como do pastor, como de tantos outros homens. É experiência de vida. É experiência que a gente teve com Jesus e a gente continua tendo até hoje. Então, se você quer se tornar um homem segundo o coração de Deus, um homem assim que você mesmo vai se surpreender com aquilo que Deus vai fazer em você, através de você, se entregue para Ele. Se entregue a Ele. Se entregue a Ele. Exatamente. Mas eu queria que você deixasse aí uma mensagem final aí para o pessoal e também falasse aí. Eu não sei, você tem algum tipo de curso também, legal, um livro? Nos fale aí um pouquinho sobre isso também, pastor, por favor. Eu tenho 2 cursos. Tem um que eu abro eventualmente, assim, só umas 2, 3 vezes por ano, que é um curso de aconselhamento. Esse não é sempre, entendeu? Eu deixo fechar a turma, enfim. Às vezes o pessoal chama lá pedindo, por favor, eu quero. Daí eu junto alguns que querem, daí libero. Mas tem um que eu deixo estar na minha bio, o link, que é um curso para criação de filhos, entendeu? Boa. Excelente. Cara, eu acredito que hoje um dos desafios, já falamos sobre desafio, né? Para encerrar, estou encerrando. Um dos desafios não é só o homem consigo, mas é o homem com sua família. Hoje, tudo corrobora para que o homem não crie bem os seus filhos. Por quê? Porque assim a próxima geração não continuará na mesma fé. Entendeu? A Bíblia diz em Malaquias capítulo 2 que Deus procura uma descendência piedosa. Ou seja, nós temos um compromisso com os nossos filhos. Por causa disso, eu criei um curso, e esse fica aberto direto, é só ir lá na Bíblia, consegue, em que eu falo. Eu queria muito falar isso abertamente, mas hoje rede social não tem como, né? Então tem coisas que eu falo sobre disciplina, sobre a educação dos filhos, como às vezes tu vai pegar firme, como não, criar boas memórias das crianças, tudo isso de uma maneira bem objetiva, assim, indo direto ao ponto, sem enrolação. Tá nesse curso aí, é um curso que tem assim muita objetividade mesmo, e tá na minha bio. Se alguém quiser, tá ali. Eu quero deixar pro pessoal aí a mesma coisa que tu falou. Gente, a melhor coisa da vida é quando tu encontra Jesus. Tim Keller é um pastor que morreu ano passado. E ele diz assim, o ser humano ele tem um buraco no coração do tamanho de Deus.
E ele vive em busca disso, procurando preencher esse buraco com tudo na vida. E ele só consegue quando ele encontra Jesus. Entendeu? Às vezes tu ouve falar de viver com Jesus é muito bom, e às vezes tu não tem uma experiência muito boa, ou tu vê outros cristãos e eles não parecem ser tão bons assim, a pessoa são diferentes de você, bola, né? A verdade é, nada supera tu ter uma experiência com Jesus de fato. Mas para isso, Jesus tem que estar no teu coração. Tu não consegue experimentar algo que está fora de ti. Então, para tu ter uma experiência com Jesus, tu precisa pedir por ele, ore, e eu quero dizer pro pessoal isso. Jesus é a melhor coisa da vida. Nada supera. Eu costumo dizer quando eu prego, com Jesus nós temos tudo. Sem Jesus a gente não tem nada. Eu não estou dizendo que com Jesus nós temos tudo. Riqueza, felicidade, plenitude. Não é isso. Nós temos tudo que precisamos. Tudo para viver contentes, satisfeitos. Sem Jesus a gente não tem nada, mesmo que tenha tudo. Tu pode ter casa, carro, dinheiro, tu pode ser milionário. Se tu não tem Jesus, tu não tem nada. Tá? E eu quero encerrar pedindo oração. Orem por nós, a gente está plantando uma igreja, Soma, e plantar igreja aqui no Sul. Cara, Rio Grande do Sul é o estado menos evangelizado do país. Aqui, em cada esquina, tu vê trabalhos de macumba, de umbanda, de candomblé, tu vê de tudo que é coisa, bruxaria, tu vê feitiçaria, tudo. E eu não estou exagerando, tá? Basta botar no Google ali, Rio Grande do Sul, demônios. Você vai ver que tem, as casas têm imagens de demônio na frente. Assim. Lembro daquela mulher lá, né? No ano passado. Entendeu? Né? Aquela lá, e aquela ali é a mais conhecidinha, tem outros, entende? Sim. Não é brincadeira isso aqui. Aqui, bruxaria prospera, assim, a rodo, entende? Então, tanto que nos Estados Unidos, pastores que vêm para o Sul, que plantam igrejas aqui o Sul é conhecido como cemitério de pastores. O pastor vem para cá, não é só que ele abandona a igreja, ele abandona a fé. Então, eu preciso que vocês orem por nós, orem por mim, pela minha família, pela Soma, para que Deus prospere o evangelho aqui. Tá bom? Vamos orar sim. No mais, cara, estamos à disposição aqui. Pessoal que estiver chegando aí, estou à disposição. Segue no Instagram aí, manda, tá? Isso aí. Tudo bom, pastorzão. Mano, foi um prazerzão, viu? Uma honra aí conversar contigo. A honra foi nossa. Um forte abraço. Deus abençoe aí, sua Amém, missão, seu trabalho, sua família. Amém. Fique com Deus. Amém. Também. Falou. Valeu.